Oi, gente, eu sou Juliana, sou bacharel licenciada em Geografia, especialista em coordenação pedagógica e planejamento, mestre em Geografia e doutorando em ensino de ciências. E hoje nós vamos falar um pouco sobre teorias demográficas. A nossa aula ela vai ter dois momentos, um sobre as teorias demográficas e outro que nós vamos falar um pouco sobre a questão do crescimento populacional. Então, os índices de crescimento populacional são, há muito tempo, alvos de estudos e preocupações por parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas. Há, assim, diversos estudos e apontamentos. Essa imagem que nós estamos vendo, que muitas vezes parece até um solo ressecado, é uma imagem de satélite de uma favela, né, na Índia, em Nova Delhi. Então, só para nós termos uma noção sobre essa questão do crescimento demográfico. Então, há, sim, diversos estudos e apontamentos sobre essa questão do crescimento populacional. Então, para explicar de uma forma sistemática essas dinâmicas, existem as teorias demográficas. Então, as principais teorias demográficas são malthusianismo, reformismo, neomalthusianismo e a transição demográfica. Então, a primeira entre as teorias demográficas foi ou é a mais conhecida entre elas. Então, ela foi elaborada por Thomas Robert Malthus, um pastor protestante economista inglês, que em 1798 publicou uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. O seu trabalho refletia, de certa forma, as preocupações de sua época, e é preciso entender o contexto histórico sobre o qual as premissas malthusianas foram elaboradas. Então, nós estamos falando aí de 1700 e pouco, Inglaterra. Então, como que estava a Inglaterra nesse período? Então, a Inglaterra, no século XVIII, havia iniciado o processo de revolução industrial, o que contribuiu para um rápido crescimento das populações das cidades industrializadas, notadamente Londres. O número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos, o que, somado aos baixos salários, às precárias condições de trabalho e moradia, contribuía para o aumento da pobreza e da miséria nos centros urbanos. Diante disso, Malthus, em sua teoria demográfica, considerou que os problemas sociais estavam relacionados com o excesso da população no espaço da cidade. Previu que a população tendia a crescer ainda mais rápido que outrora, o que fez concluir que o crescimento demográfico seria superior ao ritmo de produção de alimentos. Então, nós temos aí, né, os acontecimentos históricos e a população sendo, o crescimento, a expansão populacional ainda no Império Romano. Então, só para nós termos noção. Agora, já falando sobre as conquistas dos vikings, a Ásia bombando, as cruzadas europeias, indo também em direção à Ásia, África, povo mongol.
Meu inglês é muito bom, então estou tentando ler ali embaixo, mas não que está tudo interligado, o que eu falei sobre as cruzadas da África. Peste negra. Aí já começa aqui na América, os incas, os astecas, período das grandes navegações. E a Ásia ali, né, o coraçãozinho pulsando. Colonização estadunidense. Agora o Brasil tem ali pouquíssimas América, né? Agora que a América do Sul começa a despontar. Evolução industrial, modernização da medicina, agora já século XX, e a projeção até 2050. E aí mostrando bem essas questões dos desertos, né, da região do Polo Norte. Então, a teoria malthusiana preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica, ou seja, a famosa PG, 2, 4, 8, 16, 32, 64, enquanto a produção de alimentos e bens de consumo crescia de uma forma de uma progressão aritmética, PA, portanto mais lenta, 2, 4, 6, 8, 10. Assim, para evitar a ocorrência de grandes tragédias sociais, Malthus defendia o controle moral da população. Dessa forma, os casais só deveriam possuir filhos caso tivessem condições para sustentá-los. Nesse sentido, para o malthusianismo, os casais mais pobres não deveriam casar-se e procriar, pois gerariam apenas miséria para o mundo. As refutações à teoria no contexto das teorias demográficas não tardaram em aparecer. A principal delas atribui-se às derivações do pensamento de Karl Marx, que recebeu o nome de teoria reformista ou marxista. Para essa concepção, não era o excesso populacional o responsável pelas condições de miséria e pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda no contexto da produção capitalista. Então, com o tempo, o que também se percebeu foi que Malthus errou por subestimar a capacidade de produção de alimentos. Sim, antes era tudo de forma manual, tração animal, né? E hoje nós temos aí colhedeiras ou colheitadeiras de quase tudo, com GPS, com ar-condicionado, máquinas agrícolas que funcionam 24 horas, né? Porque elas têm ali as luzes, então o maquinista ele só faz ali a manobra, a curva. Apesar do acelerado crescimento populacional que ocorreu na Europa até a década de 1970, a produção de alimentos foi superior em razão de sucessivas transformações tecnológicas proporcionadas pela segunda e pela terceira revolução industrial, que é o caso das máquinas. Então, a máquina já vai colhendo o milho, já vai debulhando o milho, já vai jogando a palha, né, para que vire adubo. Então, no entanto, após a Segunda Guerra Mundial, né, de 49 a 1956, o pensamento de Malthus foi retomado naquilo que ficou conhecido como a teoria neomalthusiana, neo prefixo, né, que significa novo. A popularização dessa teoria demográfica acontece porque no pós-guerra houve um rápido crescimento da população, o que foi chamado de explosão demográfica ou baby boom, um período em que o número de nascimentos foi muito superior ao número de mortos. Nesse sentido, dotados das mesmas preocupações de Malthus, os neomalthusianos afirmam que era necessário estabelecer um controle do crescimento populacional.
Então, diferentemente do malthusianismo, o neomalthusianismo defendia o uso de métodos contraceptivos, o que não era preconizado anteriormente em função da formação religiosa de Malthus. Com isso, o neomalthusianismo foi amplamente adotado como uma política de governo por parte de inúmeros países, incluindo o Brasil, que passaram a estabelecer políticas de controle sobre o aumento de seus habitantes. No entanto, uma nova teoria surgiu para diagnosticar o erro do neomalthusianismo, a teoria da transição demográfica, que acusa os neomalthusianos de não considerarem o contexto histórico e social relacionado com os fatores demográficos. No geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhorem e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. No entanto, as melhorias sociais também ocasionaram uma maior consciência da população, que passa a adotar em maior escala, o planejamento familiar, diminuindo a taxa de natalidade. Então, não só a inserção da mulher no mercado de trabalho, o anticoncepcional, como a questão dos custos de se ter um filho na atualidade. Então, por esse motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar-se posteriormente à medida que as sociedades modernizam-se. Atualmente, na Europa e em muitos países desenvolvidos, o problema é justamente o contrário do imaginado por Malthus, o baixo crescimento vegetativo. Com uma taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida longa, as populações tendem a envelhecer, sobrecarregando a chamada população economicamente ativa, a PEA, responsável pelo trabalho e pelos processos produtivos, além de manter as contas previdenciárias. Países como a Alemanha e a França já adotaram políticas de incentivo aos nascimentos, com financiamento de educação para o segundo filho e oferta de bolsas remuneradas aos seus pais. Então, Neil Armstrong diz: é uma pequena etapa para o homem, um salto gigante para a humanidade.